Mas afinal de contas, qual é a idade da Andy? Você descobriu? Eu acho que sim. E aí, rocambólers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, e se você já nos conhece, e aí galera, se não conhece ainda, esse é o canal Rocambole, aqui a gente fala sobre filmes, séries e tudo que rola no universo do audiovisual. E o nosso vídeo de hoje é sobre The Old Guard, filme de ação original Netflix, lançado no dia 10 de julho e tem como estrela do filme a maravilhosa Charlize Theron, que também está na produção do longa. Ah, só aí eu já amei. 4 guerreiros imortais combatem o mal ao longo dos séculos. Andy é a líder do grupo, que conta ainda com Booker, Nick e Joey. E o Nick e o Joe são um casal fofíssimo, inclusive essa foi uma grande surpresa do filme. Não Românticos. esperava, fiquei muito feliz. O grupo cai numa emboscada armada por uma corporação farmacêutica que quer enfiar os 4 num laboratório para investigar a imortalidade. Aí surge uma quinta imortal. Ela acabou de reviver pela primeira vez e é localizada pela Andy. Ela é a Nile, uma fuzileira que acabou sendo morta em missão no Afeganistão. O filme foi dirigido pela Gina Prince Bythewood e o roteiro ficou por conta do Greg Rucka, que também é o autor da graphic novel que originou o longa. Esse é um vídeo com spoiler, então se você ainda não viu o filme, vai na Netflix ver, depois volta aqui. E se você já viu, já aproveita, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo que tem direito para não perder nenhum vídeo do canal. No início a gente vê esse grupo se reencontrando depois de um tempo, aí aparece uma missão de resgate, aí tem uma fotografia meio alaranjada, não tem como não relacionar ao filme Resgate, inclusive da Netflix também, que saiu esses dias. E aqui a protagonista também é meio durona, meio fechada, parece estar meio desgastada, ela quase como se ela precisasse ser convencida a voltar para essas missões, né? Toda vez, né? Toda vez tem que convencer o protagonista a voltar pra missão. Quantas vezes a gente já viu isso? Mas apesar de esse início soar bem genérico e vai pra um caminho muito comum de filme de ação, aos poucos as coisas vão se distanciando e vão mostrando novos elementos e coisas que a gente não viu ainda, e inclusive se distanciando de Resgate, que a gente acabou de falar. Principalmente depois da emboscada, né? Que a Sim. gente acaba descobrindo o dom da imortalidade desse grupo. Aí já começa a ficar interessante. Primeiro a gente relaciona essa emboscada ao Sr. Copley, que é quem tem contato direto com eles, mas depois a gente percebe que tem alguém por trás disso. E esse alguém é o Merrick, que é interpretado pelo primo do Harry Potter. No caso, Harry Melling, né? Ele mesmo. E esse é um vilãozinho meio mequetrefe, né? É, ele é o típico personagem maldoso que a gente já viu várias vezes, aquele arquétipo do vilão ambicioso, que vai passar por cima de todo mundo, e é isso. E eu acho que o roteiro até perde um pouco a linha no tom desse personagem, você não acha? Principalmente nos diálogos dele. Tem um monte de frase que parece que foi tirada de um vilão de novela. Nossa, exagerado pra caramba. E novela ruim, porque tem novela boa que não faz isso. Eu matei mais de 250 mil ratos em laboratório e não pedi autorização deles. Vou fazer o mesmo com você. Não! Lá no Afeganistão a gente conhece a Nile, que é essa fuzileira que tá em missão, e aí a gente já percebe a grande diferença de uma direção feminina, né? Ela tá sendo muito gentil com todas as pessoas locais, com as crianças, aí ela aborda um grupo de mulheres, né? Com toda a educação do mundo, perguntando sobre um criminoso que tá por ali e tudo mais. E aí a gente percebe esse grande contraste, né, de como os militares são apresentados nesse filme. Geralmente a gente vê os militares americanos muito agressivos, entrando, quebrando tudo, batendo em todo mundo, e não é o que acontece nesse filme. Eu acho bem legal, inclusive, essa abordagem, porque tá falando de mulher para mulheres, né? Ah, mas eu entendo que ela quer mostrar ali como pode ser, digamos, uma utopia da coisa, mas não é essa a realidade, né, não. gente? Inclusive eu vejo por esse lado, que é uma tentativa até de dar uma humanizada nesses militares americanos em missão em outros países, mas que acho meio complicado. É distorcida, tem né? muitas histórias bem pesadas em relação a isso. A gente descobre em dado momento que imprevisivelmente... A gente descobre em dado momento que imprevisivelmente eles podem morrer, ou seja, não são imortais. E o primeiro a morrer foi o Licon, e agora a própria Andy passa por uma dificuldade de regeneração, de se curar. Mas mesmo assim eu sinto que o medo deles não é e nunca foi da morte, né? O que eles têm medo é da captura, eles têm medo de ficar preso pra sempre, pela eternidade, porque tem um histórico em relação a isso. Que tem relação com uma outra personagem, que é a Queen, que a gente descobre que ela foi enfiada num caixão de ferro e jogada no mar, ninguém sabe aonde, ficou presa por muitos anos, séculos lá no meio do mar sem ninguém achar. Mais de 500 anos, né? Morrendo e vivendo, morrendo e vivendo, morrendo e vivendo. Experiência péssima. E tem uma coisa muito interessante no filme que é, eles todos vivem por um propósito mesmo sem saber. E naquela cena em que elas estão no avião, rola uma discussão da Andy e da Nile sobre a existência de Deus, né? O porquê que ela tá rezando, que a própria Andy já foi cultuada como uma deusa em determinado momento e que isso não
não existe. Só que ao mesmo tempo eles estão vivendo e fazendo coisas sem saber para salvar a humanidade. Então entra um contraponto legal aí nessa discussão. É como se tivesse uma mão do destino, sei lá, Exatamente. Né? E uma coisa que a gente já citou aqui e que eu achei muito legal é o casal gay, o Nick e o Joe, e a abordagem deles, né? A forma que eles colocaram isso. Porque é um filme de ação que está muito ligado ao universo heteronormativo, enfim. E a gente vê esses dois personagens ali, é bem bacana. A cena do camburão eu acho muito legal, porque eles foram pegos lá pra aqueles caras lá, aqueles guardas, sei lá que eles são. E eles estão tendo um papo meio homofóbico, não sei o que, aí os dois renascem ali e rola um romantismo meio exagerado, até meio cafona, mas que quebra totalmente o discurso homofóbico dos caras. Eu adorei essa cena. Eu gostei muito dessa cena, eu acho que essa foi uma das cenas mais importantes dos outros personagens do grupo, né? Ainda assim, eu acho que os outros três foram meio mal trabalhados, porque a gente tá falando de um grupo de imortais. Eu não sei, eu acho que tem um protagonismo muito bem definido, que é a Andy. E aí depois vem a Nayo ali, que ela cria uma relação muito interessante com a Andy, que é um conflito importante pro desenvolvimento todo. Mas não me incomodou a forma que eles abordaram os outros três. Eu queria um pouquinho mais só. O que de fato me incomodou foi a virada do Booker, porque eu sinto que tem uma necessidade de ter um plot twist hoje em dia, né? O plot twist é muito valorizado, porque buga a cabeça das pessoas e surpreende e tal, legal, bacana. Mas neste caso, não me convenceu, eu achei meio esquisita essa forma que eles levaram o Booker a atrair a confiança dos amigos, enfim. Depois de milênios, né? É um argumento meio fraco, mas eu acho que ele tava sofrendo muito, ele queria morrer, sabe? E ele acreditou no Copley, eu acho que ele foi babaca ali. E esse filme conta com cenas de lutas muito bem coreografadas, sangue escorrendo pra todo lado, espirrando nas paredes. Bem sanguinário, né? Eu achei muito boas. E depois de Mad Max, a Charlize está emendando um filme de ação no outro, né? E é um movimento interessante, porque a gente já viu tantas figuras masculinas estampando as capas dos filmes de ação, né? Um atrás do outro, não sei o quê. É legal ver ela fazendo isso. E esse filme, como vários outros que a Netflix está produzindo, tem umas similaridades com outras coisas assertivas de outras produções, né? Pra contextualizar tudo ali. E quando a gente descobre a história da Andy ou da Andrômaca, a gente vê uma cena muito parecida com o do filme da Mulher Maravilha, né? Que ela foi descoberta durante as épocas e os tempos, que ela foi uma grande guerreira e tararara. Então... é um ponto em comum, de fato. É um ponto comum. Resumindo, The Old Guard tem um universo muito interessante, tem personagens muito interessantes, mas na minha opinião, eu acho que eles mereciam um roteiro um pouquinho mais sofisticado, principalmente em relação aos diálogos, não à estrutura do roteiro. Tem muitos diálogos extremamente explicativos, didáticos e umas frases meio de efeito, umas coisas muito clichêzona, mas enfim, a gente finge demência e deixa passar e é isso. Porque ainda assim tem ótimos momentos, é gostoso de assistir e é um bom entretenimento. Eu comecei o filme meio desestimulado, sabe? Mas aos pouquinhos ele foi me ganhando e eu acabei gostando muito. Eu curti muito esse caminho que a Andy traçou, sabe? A independência dela em momento algum. A figura dela foi ligada a uma figura masculina pra ela precisar se apoiar, ou que ela tivesse um romance, ou qualquer coisa do tipo que a gente tá acostumado a ver em filmes assim. Acho muito importante ter esse tipo de referência pras meninas que curtam filmes de ação aí e falar, pô, que filme legal esse com a Charlize maravilhosa. É isso, quero fazer também um dia. Mas afinal de contas, qual é a idade desse povo? Vamos lá. A gente sabe que o Booker é o mais novinho deles, ele fala que morreu em 1812 numa batalha contra Napoleão. Então, o dele tá resolvido. Ele deve ter morrido com uns 30, então tem por aí uns 250 anos. Aí o Nick e o Joe falaram que se conheceram nas cruzadas. Pois é, mas tem várias cruzadas e esse tempo é um pouco esticado. A primeira cruzada começou no ano 1095, 1096... e a nona cruzada acabou no ano de 1272. Então, entre esses 200 anos, os dois se conheceram e rolou um tchá-tchá-tchá e estão juntos até hoje. Então, somando, eles têm de 800 a 1000 anos, não tem como saber exatamente. Bem aproximado, né? E em relação a Andrômaca, a gente vê em um momento do filme aquele quadro do Copley, e tem algumas referências ali que podem sugerir de onde surgiu e de que ano Andrômaca é. Aparece a capa da tragédia Andrômaca, que foi escrita por Racine e publicada em 1668. Mas nesse, ela já é considerada uma lenda. Ou seja, vem de muito antes disso. Aí a gente encontra na mitologia grega uma Andrômaca que foi esposa de Heitor, mãe de Astyanax. E rolou uma confusão com eles na Guerra de Troia. O Heitor foi morto por Aquiles, o Astyanax, filho dele, foi morto pelo filho do Aquiles, e esse filho do Aquiles, que se chamava Neoptólemo, depois de tudo isso, roubou Andrômaca e fez dela sua serva e sua amante. E o mais curioso disso tudo é que aparece uma estátua lá na caverna onde Andrômaca guarda as coisas dela. E é a mesma estátua que representa a figura da Andrômaca grega. Mas tudo isso é uma teoria, digamos assim, do Copley, né? Porque ele tá investigando todo o rolê e tal. Mas se a gente levar em conta que isso de fato é verdade... ela tem uns 3.000 anos por aí. Aí tá acabando o filme e na verdade ele se encaminha pra uma conclusão mesmo, né? De resolução das coisas.
mas ainda deixa umas pontinhas, uns ganchos pra uma possível continuação. Será que vem? A gente vê que o grupo meio que contrata obrigatoriamente o Copley ali, né, pra pagar todos os vestígios que eles deixem e arrumar outros trabalhos. Ele vai virar meio que um Nick do Avengers, fazendo tudo e organizando a parada toda pro grupo? Não sei, mas rola o início de uma parceria ali entre eles, né? A Queen se liberta do caixão de ferro que tá lá no oceano. Mas como? É isso que eu quero saber. Como que ela saiu? Como e quem? Na última cena do filme, ela aparece no apartamento do Booker e ela tá com um ar meio de vilã ali, né? Uma coisa meio vingativa. Com razão, né? Porque 500 anos presa. Mas a própria Nile, quando tava tendo sonhos, ela fala que ela tava sentindo o ódio e a fúria. Então eu acho que se tiver o segundo filme, ela vai ser a vilãzona. Ela vem pra carcar na Andy, porque a Andy prometeu que ia buscar ela. Mas a gente vê que a Andy tentou. Sim, mas a outra não sabia. Mas é só explicar. E a Andrômaca? Eu gosto desse nome. Ela vai sobreviver? Porque ela tá fadada à morte ali, né? Será que? Acho que vai ter alguma reviravolta. E outra coisa que fica aí pra gente criar teorias é a própria indústria farmacêutica, né? Será que desistiram? Porque o carinha morreu. Mas será que não tem algum braço dessa empresa? Aquela médica ficou viva. E aquela briga deles foi meio apoteótica, né? Mataram 320 homens ali, jogaram o cara lá de cima do prédio. Você acha que ninguém ia ver? Essa cena é muito boa, né? Muito Decaindo boa. lá em cima do carro. Eu amei. É isso, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu, deixou seu like e ativou o sininho, faça isso agora, porque é a última vez que eu vou te pedir isso nesse vídeo. Eu tô sentindo um cheirinho de parte 2, hein? Você também? Eu também. Diz pra gente se você gostou de The Old Guard e se você acha que merece sim uma continuação pra este filme. É isso, até o próximo vídeo. Tchau.